Eu tenho um conhecido, ele tem uma empresa de varejo, uma cadeia de varejo alimentar, e o maior indicador dele, adivinha qual é, Fernando? Não sei, eu tô imaginando lucratividade. Então, a quantidade de parabéns para você que se cantam ali nos restaurantes. E olha só com quem que eu tô conversando aqui hoje, o Fábio Davidovich, CFO e CEO da Aramis Menswear. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. Como é que você tá, Fernando? Tudo bem. Olha, primeiro eu queria te agradecer por você ter aceitado o meu convite, vindo aqui me ajudar a levar um conteúdo relevante pro pessoal que acompanha aqui Legal. o canal. Posso só fazer uma correção, Fernando? Claro. Senão o Richa, que é o CEO da Aramis, ele briga comigo. Eu sou o CFO e o COO da Aramis. Eu falei CEO, né? Senão ele briga CEO. comigo, cara. Cara, vamos até começar por aí, porque é o seguinte, você tem hoje uma sopinha de letras que confunde a cabeça de todo mundo. Tem CEO, CIO, CFO, COO, cada hora tem um C diferente aí que o pessoal inventa, né? Que é esse monte de letrinha aí que você, pelo menos, está na frente, que é o CFO e o COO? Isso, realmente é uma sopinha de letras e confunde a gente muitas vezes. Então, o CFO, o significado é Chief Financial Officer e o COO é Chief Operation Officer. E aí tem várias sopinhas de letras com vários significados e tudo mais. Eu gosto de brincar em vez de falar Chief Financial Officer, eu gosto de dizer Chief Future Officer, quer dizer, aquele que cuida do futuro. Do futuro. Mas realmente confunde a gente. Mas o que é interessante mencionar, no meu caso, o que faz um diretor financeiro? É isso que eu ia perguntar, o que faz na prática? Diretor de financeiro e diretor de operações. Então, não é mais fácil chamar diretor financeiro? Eu concordo. Mas a gente gostamos muito de usar termos de fora e acabou ficando, não, etc. E todo mundo, não é uma crítica nem nada, estou brincando, né? Mas como todo mundo adotou isso, né? Eu também lá no meu LinkedIn eu ponho CEO da Unique e tal. Porque claro. Virou, né? Então adotou isso e todo mundo, até muita gente já entende isso automaticamente, né? Agora Sim. Tem alguns que às vezes aparecem e eu falo, essa sigla eu nunca vi. E cada vez vão aparecendo mais siglas, né? Mas no caso do diretor financeiro, bom, ele é responsável pelo planejamento estratégico da empresa junto com o CEO, responsável por traduzir o planejamento estratégico da empresa em números, com projeções e cenários também, é responsável pela tesouraria, contabilidade, a parte legal e tudo mais. No caso, o COO, que é o diretor de operações, ele é responsável por toda a cadeia de suprimentos. Então ele é responsável pela área de compras, produtivas, pela área de distribuição, pela área de planejamento, pela área de importação, transporte e movimentação. No meu caso, eu pego essa sopinha de letras, junto as duas e me divirto com isso. Ô Fábio, agora a Aramis é uma empresa internacional ou uma empresa nacional? É uma empresa nacional. Ela foi fundada pelo Henri Stade, o pai do Richard Stade, que é o atual CEO da empresa. A gente tem mais aí de 26 anos de idade. A gente é líder no segmento de moda masculina premium, para classes A e B. É um mercado ainda bastante fragmentado no Brasil. É um mercado que vale em torno de 11 bilhões de reais. Então, poucos competidores, aí os 3 maiores, não têm 15% de share. Então, é um mercado com muita oportunidade. Eu entrei na companhia há 8 anos. Junto com a entrada dos fundos. Então, o fundo da 2B Capital e outro fundo detém 48% de participação e a família está de 52%. Então, eu entrei há 8 anos e, desde então, a gente vem numa batida de crescimento bastante importante. Que legal. E o que eu acho importante aí mencionar, a gente crescia até a pandemia, né, 14% ao ano, gerando caixa, felizes. Né? Aí veio a pandemia, a gente decaiu como todo varejo 90%, foi uma loucura. Todos. E aí, em função disso, a gente tomou uma série de decisões que tirou a gente da zona de conforto. Né? Então eu costumo brincar que a gente sofria da aversão à perda. Aí você que é o entrevistador, mas eu vou te entrevistar agora, vou fazer uma pergunta para você. Você está viajando fora do país. Você vai ficar mais feliz ao encontrar uma nota de $100 na rua, ou mais triste se você perder uma nota de $100 da sua carteira? Eu acho que eu vou ficar mais triste se eu perder
uma nota de $100 da carteira. Então, é isso que os economistas de economia, né, comportamental, eles dizem que é a aversão à perda. A gente fica 2 vezes mais triste quando se você a gente perde do que quando você ganha. Então, a gente, muitas vezes, tem essa questão de não querer perder e ficar na nossa zona de conforto. Sim. Como a empresa crescia bastante, gerava caixa, tinha um papel importante nesse segmento que a gente atuava, a gente estava relativamente confortável. Aí veio a pandemia e a gente teve que aí mudar muita coisa. E eu acho que esse cenário de pandemia mexeu com todo mundo, teve que tirar todo mundo da zona de conforto. Porque se tiver alguém ainda que falou que durante a pandemia ficou na zona de conforto, não, tava tudo bem, como se nada tivesse acontecendo, olha, eu preciso conhecer essa pessoa para trazer aqui para conversar. Alguns segmentos, a maior parte dos segmentos sofreu muito, né? O varejo é um deles. Outros segmentos que trabalhavam, que já estavam no mundo digital, em diversos segmentos, sofreram menos. Uhum. Né? Então, por exemplo, né, vamos falar segmentos que já viviam em vendas digitais fortes. Quem já tem os e-commerce, já estava tudo acostumado, tudo pronto, beleza. E outros também, enfim, mas foram tempos difíceis, mas a gente conseguiu implementar uma estratégia bastante interessante. Agora, Fábio, é o seguinte, uma coisa que eu gosto de falar e conversar é sobre inovação. Eu estou me perguntando aqui como é que pode um diretor financeiro inovar? Como que um diretor financeiro faz para inovar? Porque para mim, na minha cabeça, é conta. Então o cara, diretor, deixa eu fazer as contas, deixa eu fazer projeção. Olha, então se a gente caminhar aqui, a gente vai chegar lá. Olha, esse mês gastamos mais, esse mês gastamos... tem isso. Não pode gastar com isso. Não vamos investir nisso. Tá? Para mim é isso. Não sei da sua percepção, como é que a gente pode fazer quando a gente está nesse tipo de função? O que a gente pode fazer para inovar? Então, essa é uma percepção que ainda muitos têm, mas é uma percepção que ela evoluiu bastante com o tempo. Então, aquele diretor financeiro mais carrancudo, que fica na sala ali, assinando o papel, olhando números, chamando atenção, etc., todo mundo tem medo de conversar, ele é coisa mais do passado. Obviamente, é importante a gente ter os controles, implantar governança e fazer, obviamente, a companhia ela precisa ter um direcionamento bastante forte e um cuidado especial com relação à equação risco-retorno. Mas o que eu mais gosto de fazer é inovar. Então, é traduzir a estratégia da empresa em números com um viés de inovação transversal na empresa. Então, aquele diretor financeiro, né, que fica âncora, que todo mundo nem quer conversar, falar, não vai aprovar nenhum projeto, que muitas vezes as áreas não conseguem colocar no papel exatamente o plano, o que vai ganhar, o que vai perder, qual vai ser o investimento. E basicamente, o diretor financeiro perde muitas oportunidades ao não entrar a fundo, entender para que serve o projeto, colocar o cliente no centro. Então, esse papel de inovação, com inovações tecnológicas, é muito importante e fundamental para que a empresa tenha uma vida longeva, para que haja plano de longo prazo. E é isso que eu tenho feito aí na Aramis, impulsionando o projeto de inovação. A turma já me vê, ao invés de olhar a âncora, fala, o que o Fábio vai inventar agora? Mas eu acho bom, porque assim, normalmente, às vezes a equipe ali de uma empresa tá ali, poxa, vamos fazer isso, e isso vai acontecer aquilo, tal, não sei o quê. Ah, legal. Quanto vai gastar? Aí faz todo um plano de negócios, aí, tá, quanto vai gastar? Sei lá, R$100 mil. Ah, legal. Putz, mas o cara não vai aprovar esse valor de jeito nenhum. E às vezes os caras vão para apresentar para um diretor financeiro e o cara ele só olha mas quanto é isso aí? 100 mil. Mas ele não tá olhando o todo por trás do que foi planejado, pensado. Ele só tá olhando o valor final, né? E tem outros aspectos importantes. Muitas vezes a inovação ela não dá retorno a curto prazo, mas ela é garantia da sustentabilidade tanto da empresa. Tanto que é inovação, porque inovação você não sabe para onde está indo. Exato. Pode não dar nada, como pode ser um negócio que vai explodir. E as métricas de negócio tradicionais de finanças, como taxa de retorno, payback e todas essas sopinhas de letras financeiras, elas ajudam. Mas outras métricas também são importantes, que cada vez mais os executivos de finanças, junto com outros executivos de outros setores, também olhem. Eu tenho um conhecido, ele tem uma empresa de varejo, uma cadeia de varejo alimentar, e o maior indicador dele
Adivinha qual é, Fernando? Não sei, eu tô imaginando lucratividade. Então, a quantidade de parabéns para você que se cantam ali nos restaurantes. Por quê? Porque mostra engajamento, porque mostram quantos os clientes lembraram da empresa, né, para poder celebrar e lembra o nome dessa rede marca. De restaurantes, etc. Que legal isso, Super. cara. Então, nunca ia imaginar. Então, as coisas elas têm mudado muito, obviamente. Finanças, quer dizer, a empresa ela quebra por falta de caixa, então o caixa é super importante, continua sendo super importante, mas há outros elementos que garantem a longevidade da empresa no longo prazo. Que fantástico, que fantástico. Agora é o seguinte, eu vi recentemente no seu LinkedIn que você conversou com o Rami Goldratt, CEO global da Goldratt Consulting e OneBit, sobre operações e tendências tecnológicas para o varejo. E o pai do Rami, que você comentou lá no vídeo, foi quem desenvolveu a TOC, que é Theory of Constraints, ou a teoria das restrições, no caso em português, né? Cara, eu fiquei curioso para saber o que é essa teoria, cara. Que você conversou com ele, falou de um jeito tão empolgado que eu falei, cara, o que é isso aí? Quero saber também. Realmente é impressionante, o Eliyahu Goldratt, ele lançou um livro chamado A Meta, em 1984, envolvendo o que ele criou, a teoria das restrições. Né? Esse livro para quem é das antigas, vai se lembrar, foi um livro assim, best-seller, e foi um dos 25 livros mais influentes. A revista, na época, a Times Magazine, classificou ele como um dos 25 livros mais influentes na área de gestão de negócios. Olha então, só. Basicamente, quer dizer, é uma teoria que ela se desenvolve até hoje e tem muitos desdobramentos, é muito interessante, mas para dar um exemplo simples, ela está dentro do campo de operações, né? Então, vou dar um exemplo para você. Numa fábrica, eu tenho uma máquina que ela produz 100 peças por hora, exemplificando aqui. E na sequência dessa linha, eu tenho uma quantidade de operadores que eles têm que intervir e fazer o acabamento final. Mas vamos dizer assim, eu não consigo, com a tecnologia que eu tenho para as pessoas, por mais que eu coloque, eu tenho 10 pessoas, por mais que eu dobre, que eu triplique, eu não consigo fazer mais do que 100 peças ali devido às pessoas. Então não adianta eu comprar uma máquina que vai produzir 200, 300, 400 peças por hora se eu não resolver o gargalo, que são as pessoas. Então ela trata sobre especificamente gargalos, obviamente em dimensões mais complicadas. Outro exemplo, eu tenho uma fábrica que produz ali uma quantidade de peças, eu tenho turnos e a cada 4 horas eu preciso fazer essa galera parar para descansar. Se eu fizer todo mundo descansar na mesma hora, por mais que eu tenha capacidade nas máquinas, eu não vou produzir nada. Né? Então, uma das saídas, você trabalha com esses turnos e intercala o descanso, por exemplo. São soluções muito simples, mas que ele desenvolveu essa teoria. E em cima disso, que tem resultados incríveis. A gente, na Aramis, a gente implementou um software da OneBit, né, da organização aí deles, para a gente poder fazer a distribuição automatizada dos nossos produtos para as lojas, produto certo na hora certa, e para planejar o nosso sortimento na hora de criar. Então a gente otimiza a quantidade de SKUs, de modelos que a gente vai desenvolver para as próximas coleções. E com isso a gente conseguiu aumentar nosso giro em 40% em lojas, aumentando as vendas de uma forma bastante significativa, otimizando a gestão dos estoques. Então, por isso que eu conversei com ele com tanta empolgação. Não, e você sabe que é interessante, você estava falando dessa parte, né, desses gargalos, e uma vez eu participei de um exercício que era o seguinte, tinha uns grupos, cada grupo tinha o mesmo número de pessoas, e aí a gente tinha o objetivo de ensacar algumas pecinhas, então, como se a gente estivesse montando uma linha de produção. Então, olha, vocês têm que ensacar essas pecinhas aqui em X tempo, e vocês têm que fazer tanto. Tá bom. E aí cada grupo montou a sua linha de produção para fazer. Aí quando todo mundo montou, tinha um tempo, né, para você montar aquilo, beleza, vamos lá, pum. E aí, depois, o facilitador veio avaliar e ver quem tinha gerado mais resultado e outros menos e tudo mais. Cara, por incrível que pareça, quem deu mais resultado foi o gestor ali que fez com menos pessoas na linha de produção do que, às vezes, muita gente. Então, às vezes, muita gente atrapalha. Eu tô falando isso porque isso tá relacionado a esses gargalos, né? De você começar a pensar soluções. A chave, quando você tem sistemas complexos, que uma operação depende da outra,
O que é importante? Identificar qual é o primeiro gargalo. Geralmente tem um grande gargalo. Você resolve esse, aí a operação ela vai apresentar outro gargalo. E é uma forma de você ir quebrando esses gargalos para que você tenha uma operação mais fluida. E ele começou na indústria e eles passaram para o varejo. E nem sempre mais gente resolve o gargalo, né? Com certeza. Muitas vezes a gente põe mais gente, contrata mais gente. E não é isso que vai resolver. Que loucura, às vezes são cara. operações mais simples que resolvem. Agora o seguinte, cara. Você, na verdade, começou na engenharia civil. Né? Não tem nada a ver com parte financeira, assim, né? Claro, eu conheço muitos engenheiros que foram para áreas diferentes, arquitetos, enfim, pessoal que às vezes estuda uma área e depois vai para uma área diferente. Você chegou a se projetar, né, a imaginar você trabalhar no mundo financeiro, no mundo corporativo ou na posição que você está hoje? Não. Eu sempre gostei de matemática na escola, sempre era aquele cara engenheiro tem que gostava, né? Isso pelo menos tem que gostar mesmo. E aí tem uma história interessante. Na minha família, meu pai é engenheiro civil, meus 2 irmãos também são engenheiros civis, né? E meu pai brincava ali, ele dizia o seguinte, olha, eu pago qualquer faculdade, contanto que seja engenharia civil. Então eu já fui com esse... Pô, mas aí tá difícil, eu já fui com esse viés. E, bom, eu entrei na época na USP, na Poli, aí comecei o primeiro ano, o segundo ano, e foi muito difícil para mim, eu não Mas aí a USP ele não pagou. Ele não pagou. Eu então tive podia que fazer, ser qualquer outra. Qualquer uma, né? Mas você vê, a gente... e aí para mim estava muito difícil, falei, puxa, não gostava, né, da dinâmica do curso, mas aí foi um apoio bastante familiar para não sair, e eu fiz os 5 anos ali. E hoje eu não me arrependo, apesar de não ter sido o curso dos sonhos, eu aprendi muito, desenvolvi muito raciocínio, vamos dizer, lógico, matemático, sim, e aprendi a me virar estudando sozinho. Então essa questão de ser autodidata me ajudou demais. Aí eu comecei a trabalhar com ele durante 1 ano, eu falei, pai, me desculpe, na época ele tinha uma pequena empresa de reforma, então trabalhei com ele, falei, pai, não dá mais, eu vou sair. E aí, na época, eu fui para a Whirlpool, né, que é Brastemp Consul, trabalhar na área de logística, porque eu tinha feito um trabalho em operações, na época, na faculdade, envolvendo teoria das restrições. Olha que loucura. Você fez a pergunta, né? E aí comecei a trabalhar lá, fiz um projeto de nova localização de CDs, etc. O pessoal gostou bastante. E eu comecei a fazer, na época, o MBA e entrei na área de finanças e aprendi a conhecer finanças, que eu não conhecia, né? E aí eu entendi, falei, putz, cara, se eu conheço matemática, né? Agora eu quero ganhar dinheiro com esse negócio, não ficar calculando a força no pilar, o momento, né, as forças de tração, compressão, etc. E aí, de lá, eu fui para uma editora, né, trabalhar na área de finanças, eu era o controller da área de operações, né? E aí, de lá, fui desenvolvendo. E aí eu fazia consultoria à noite, eu sempre fui muito inquieto, e fiz para uma empresa que era próxima dos acionistas da Avianca Linhas Aéreas. E aí eu fui para lá, eu tinha 28 anos de idade, quando eu me tornei diretor estatutário, mal sabia o que era isso. Com um desafio, eles me chamaram e falaram, Fábio, você vai ter que agora importar os aviões, né, porque eles estavam comprando os MK-28 lá da American Airlines, falaram, você vai ter que importar 30 aeronaves, com todos os materiais, etc., não, todos os componentes. Falei, mas eu nunca importei nada na minha vida. Na época eu conversei com eles. Falei, Fábio, você vai conseguir. A minha sorte é que na época a VASP tinha parado de operar e eu trouxe os profissionais, a gente desenvolveu um projeto bem legal. Aí de lá eu fui para Conductor, que é uma empresa de processamento de cartões, e aí eu fiz eu brinco que foi o desafio mais maluco da minha vida. Eu fui convidado por uma empresa na época europeia, especializada em fazer serviço de assessoria, né, assessoria em fusões e aquisições, que queria montar a operação no Brasil. Eles não tinham executivo. Incrivelmente, eu fui indicado por 2 amigos, mas eu nunca... Era para dar tudo errado, porque eu nunca tinha feito fusões e aquisições na minha vida, nunca tinha empreendido e nunca tinha vendido, porque essa é uma posição que envolve muito a questão de venda, né? Sim. Mas eu falei, bom, para ser sócio na operação, eu falei, se não for agora, não é mais. E tomei a decisão e comecei as operações, não tinha ninguém, nem eu comecei as operações sozinho. E foi um sucesso, foram 5 anos que eu fiz mais de 15 operações de fusões e aquisições, fui aprendendo, fazendo, né? Essa acho que é uma dica muito legal. Obviamente a gente tem que conhecer o nosso potencial e avaliar riscos, né?
mas fui super bem sucedido. Depois, na época, depois de 5 anos, eu acabei me separando da minha primeira esposa e tinha que ficar mais perto do meu filho. Aí eu vendi minha participação e vim para a Aramis, aceitei o desafio para a gente revolucionar o mercado de moda masculina. Onde você já está há 8 anos aí. Exato. Vai fazer quase uma década já. E você teve um apoio muito grande para você estudar, inclusive, né? Você comentou dessa questão de estudar sozinho. Por que estudar sozinho? Você não estava fazendo faculdade? Então, é que na Poli é um pouco complicado. Porque os professores, eles dão a aula, só que a prova é totalmente diferente da aula. E aí tem ali, eles vendem na livraria ali, na Xerox, provas antigas para você poder se preparar. Só que a prova nunca é igual à prova anterior. Então, por mais que você estude, se prepare, a prova não. Então, eu aprendi lá a estudar sozinho. Isso eu carrego até hoje. Então, hoje eu levanto por volta de 5, 5:30 da manhã, eu faço meu tempo de estudo sozinho, 1 hora por dia, de assuntos diversos. O que você estuda? Como que você estuda hoje? Cara, eu estudo bastante. Então, o que eu tô estudando agora nesse momento? Sabe plataformas de marketplace? Então, por exemplo, a Amazon, Sim. Uber. Americanas, hoje São plataformas que eles chamam de plataformas de 2 lados. Uhum. Isso, o conceito surgiu no começo de 2000, né? Esse conceito, vamos dizer, mais acadêmico. E aí os economistas, eles desenvolveram um modelo matemático desse negócio, de como precificar. Porque isso desafia todo o sistema tradicional de economia. Quando você produz para vender. Aqui você tem uma plataforma e você tem que precificar o quanto que vai ser o preço para os 2 lados. Aqui a decisão da maioria das empresas hoje é você, de um dos lados, no caso dos consumidores, você não cobra. E do outro lado você cobra. Né? Mas, cara, por que você foi estudar isso? Primeiro, eu gosto de estudar coisas diferentes. Então, gosto de estudar sobre cultura empresarial, gosto de estudar sobre inovação, gosto de estudar sobre geopolítica, então entender o que está acontecendo no mundo, macroeconomia. Eu gosto de estudar bastante coisa. Cara, e eu acho que quando a gente está no mercado corporativo, você se manter informado nunca é ruim, né? Eu acho que tem várias formas. Com certeza me ajuda muito. Eu acho que eu gosto muito de teoria, mas tanto quanto teoria eu gosto da prática. Então, que aí é onde está o know-how, né? Eu consigo navegar pelo universo da prática e da teoria com muita fluidez. Isso me ajuda bastante no meu dia a dia. Aí você escolhe um tema para você estudar. Igual você falou das plataformas. Como que você vai estudar isso? Você vai digitar no Google? Você vai procurar livro? Como então, você faz? Nesse caso específico, eu procurei um paper. Primeiro eu baixei um livro ali, que chama The Matchmaker. É um livro super legal. No Kindle. Que ele traz empresas e conceitos da plataforma de 2 lados. Uhum. Aí eu li o livro, gostei, etc. E aí ele menciona, falou, cara, teve um cara que lançou o primeiro paper do conceito de plataforma de 2 lados, é um francês chamado Tirole, por volta do ano 2000, e ele lançou o modelo matemático ali, e esse cara ganhou o prêmio Nobel depois, se não me engano, em 2014, por um tema envolvido. Que louco. E aí de lá eu fui pro paper, é super complicado de entender, etc. Mas eu brinco que para mim isso não é trabalho, é diversão. Então eu aprendo e eu consigo trazer, às vezes por um tema que não tem nada a ver, eu lembro do conceito e faço aplicação por associação, seja para lá o que for. Que legal, então você estuda 1 hora por dia? Acho que dá mais, mas... Cara, mas aí, se conversando, eu gosto muito de fazer conversas com amigos de outras empresas, conhecidos, então não perco uma oportunidade de poder estreitar relacionamento, trocar experiências, e não só experiência, vamos dizer, para entender, vamos dizer, práticas empresariais, práticas de vidas, e uma série de outras coisas que a gente aprende conversando com os outros. Então eu gosto bastante de fazer isso. Ô Fábio, agora é o seguinte, a Aramis é uma empresa que avançou muito no índice de transparência da moda, o ITM. E eu fiquei curioso para saber o que é esse índice e qual que é a importância dele para o mercado. Legal. O índice de transparência da moda é um índice que ele avalia a disponibilidade de informações que as companhias de moda
apresentam para o mercado. Então surgiu em 2013, porque infelizmente uma fábrica no Bangladesh ela desabou, matando mais de mil pessoas. Nossa. Era uma facção que ela produzia itens de moda para as grandes marcas mundiais, com trabalho análogo à escravidão. Então, desde então, as pessoas envolvidas ali no setor se mobilizaram para criar esse índice em vários locais do mundo, incluindo o Brasil. Né? Porque qual que é o conceito? Quando você disponibiliza informação, você cria uma dinâmica de prestação de contas e dali você cria planos de ação para melhoria nesse sentido. Então, a Aramis entrou há 2 anos ali. Quem promove é o pessoal do Fashion Revolution, que é uma organização mundial. E a gente conseguiu agora, nesse ano, a gente foi a empresa que mais pulou posições no ranking. Então, a gente ficou em 13º de 60 empresas. E, na verdade, 60 empresas que pontuaram. Eles chamaram mais de 200 empresas para participar, mas 60 que efetivamente pontuaram. Ficou em 13º, fruto de um trabalho bastante importante que a gente faz para a gente poder evoluir na conscientização e no trabalho de sustentabilidade. Então, a gente ficou bastante feliz com isso. A nossa jornada de ESG ela tá começando, sustentabilidade ela está começando. Tem muita coisa legal. Está começando no mundo de maneira geral, né? Sim, mas a gente é humilde para entender que a gente tem uma jornada importante a fazer. Uhum. Né? Mas acho que essa jornada começou ali na fundação da empresa com a Henri, porque o princípio fundamental que a gente chama de sustentabilidade é o respeito. Sim. Então, respeito, no nosso caso, respeito muito forte aos clientes, respeito aos franqueados. Até hoje, na Aramis, a gente não coloca qualquer franqueado para dentro. A gente tem um respeito, que a gente sabe que é dinheiro de famílias que estão ali. Então, a gente tem um cuidado muito grande para ser uma relação de ganha-ganha, de bastante incentivo. Respeito com os fornecedores, né? E respeito com a natureza. Então a gente lançou nosso primeiro relatório de sustentabilidade esse ano. A gente fez o primeiro inventário nosso de efeitos de gases de efeito estufa. A gente neutralizou as emissões que são diretamente feitas pela Aramis, né, comprando crédito carbono. Só que tem uma jornada grande aí e estamos avançando. Que legal, fantástico. Agora é o seguinte, pouco tempo, a Aramis lançou a Urban Performance, né, que é uma marca de moda masculina, claro, voltada ao esporte, lazer e trabalho. E a meta é faturar 1 bilhão até 2026. Cara, como foi essa criação? Qual que foi a oportunidade identificada? Tem muita história legal para contar. A gente tem o objetivo, como Aramis, de nos próximos 4 anos duplicar o nosso faturamento. Mas eu vim de Urban aqui, ó. Eu queria... Mexe aqui. Pode mexer aqui. Pode puxar. Isso aqui... Então, isso aqui... não vem de jeito nenhum. O negócio é incrível. Então, a gente chama de Urban Performance quando performance meets fashion, né? A performance encontra a moda. Então, basicamente, são peças que a gente diz que tem infinitas possibilidades. Então, você pode sair para trabalhar, você pode ir para a balada ou ir para o seu lazer, você pode, com determinadas peças, fazer esporte. Então, elas são multifuncionais. Então, elas são flexíveis em todas as dimensões. Muitas das peças têm proteção UV, não precisa passar, isso é incrível para nós homens. Putz, isso para o dia a dia não precisa ótimo, passar, é incrível. Seca rápido e tem várias outras funcionalidades. Mas é interessante que a Urban Performance, como é que a gente fez? A gente explicou o nosso modelo de inovação, é pensar grande e errar pequeno. Então a gente lançou como linha dentro das lojas Aramis. Primeiro a gente testou esse modelo, a gente viu que ganhou tração e a gente decidiu lançar a marca agora em novembro como marca standalone. E tem sido um sucesso bastante importante, porque o mercado precisava disso. A gente está bastante contente. Agora, eu acho que vale a pena pegar o gancho para falar um pouquinho de Aramis. Então, isso faz parte de uma estratégia nossa como marca. Então, a gente tem 4 pilares importantes que vieram depois da pandemia, aquilo que eu estava comentando sobre a questão de inovação, né? E como a gente pensou diferente. Então, o primeiro foi a gente sair de uma marca solo, Aramis, para ser o destino número 1 de lifestyle do homem.
Então a gente lançou nosso marketplace, que a gente vende produtos e serviços de outras marcas. A gente está lançando a Uber Performance. A gente sai daquele território clássico de moda masculina para o território que a gente chama de casual sofisticado, que aí traz conforto, sustentabilidade, tecnologia e sofisticação. A gente reformou as nossas lojas, mudou a estratégia de comunicação. Uma cultura que antes era uma cultura de comando e controle, uma cultura mais flexível, ambidestra, e também uma cultura mais orientada a dados, que tem a ver com a gente, com o nosso software que a gente colocou e muitas outras coisas. Então, a Uber Performance está dentro de uma estratégia maior nossa para que a gente possa se tornar efetivamente o destino número 1 de lifestyle do homem, Fernando. Cara, eu gostei de uma coisa que você falou, pensar grande e errar pequeno. E aí, aliando isso às metas, né? Que você tem uma meta financeira de faturamento. Como é que você cria uma meta de faturamento? Isso não é muito subjetivo? Tipo assim, quanto você quer ganhar? Eu quero ganhar 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, sei lá, né? A gente tem duas formas de traçar cenários, né? O primeiro é entender o passado, analisar tendências e falar, puxa, o que vai acontecer, vamos dizer, sem a minha intervenção, ou com pouca intervenção, ou a gente faz ao contrário, a gente traça um objetivo, fala, o que eu preciso fazer para chegar lá? Isso essa mudança de mindset é bastante importante. Se a gente não sonha, obviamente tem que sonhar e tem que executar. O segredo está na execução. Não é só colocar um número, Não é só colocar um número. Mas a gente coloca isso e tem um plano desenhado de como é que a gente vai chegar lá. Agora, de novo, o faturamento, ou a nossa vontade de abrir capital são todos meios. O que realmente a gente quer? A gente tem o sonho de ser o destino número 1 de lifestyle para o homem no Brasil. E para isso, tudo isso, né, são pilares e são alavancas que a gente vai trabalhando para chegar lá. Que legal. Ô, Fábio, olha, eu queria te agradecer demais por você ter vindo aqui. Com certeza contribuiu muito com conteúdo relevante aí pro pessoal que acompanha o canal. E, cara, fiquei muito feliz aí de conhecer mais sobre a Aramis e também mais sobre a sua vida aí, o que você tem feito no seu dia a dia, principalmente sobre a parte de estudo. Isso aí é um incentivo para todo mundo. Eu gosto bastante, mas eu queria tem uma frase que eu gosto muito do BBB, que não é o Big Brother Brasil, que são os 3 Bs, né? Be bold, né? Seja corajoso, be brave e be brilliant, né? É assim que a gente trabalha na empresa, assim que eu encaro a minha vida. E eu acho que a gente tem tudo aí para poder chegar lá, seja individualmente e como corporação, como sociedade e nos grupos que a gente se relaciona. Eu queria também agradecer bastante para você aí, Fernando. Fantástico. E olha, você que nos acompanhou aqui, espero que você tenha gostado. Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E eu vejo você no próximo episódio. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, cara.